dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? Em 1969, uma canção entrou nos ouvidos do povo português. Pedra Filosofal, com letra de António Gedeão e música de Manuel Freire. Foi essa canção que fechou o último programa do Zip Zip, que aliás tem uma história que o Manuel Freire vai aqui contar, e depois foi editada em disco em 1970 e ganhou o prémio Pousal Domingos. Como é que foi essa apresentação no Zip Zip da Pedra Filosofal? A Pedra Filosofal foi cantada 2 vezes no Zip Zip. Foi cantada mais ou menos a meio do ano, quando eles descobriram e me convidaram, e depois, talvez pelo sucesso que teve, pela repercussão que teve, convidaram para fechar a série de programas Zip Zip com a Pedra Filosofal. E eu lembro-me, tenho uma ideia vaga, mas mesmo assim ainda a tenho, de que quando acabou a gravação, o espetáculo no Vilaré, estava uma banda filarmónica à porta, e fomos todos atrás da banda até ao Saldanha, enquanto a banda tocava a Pedra Filosofal e nós tentávamos cantar. Era uma coisa que eu gostava de ter hoje, uma gravação desse arranjo, que acho que devia ser um bocado difícil. Mas lá fomos atrás da banda até ao Saldanha, pronto, a cantar a Pedra Filosofal, todos contentes. A Pedra Filosofal passou nas rádios muitas vezes, aliás entrou na cabeça de toda a gente, mas no lado B da Pedra Filosofal, do single, havia uma canção que, aliás, estava proibida já nas versões anteriores e continuou proibida nesta, proibida à radiodifusão, que é a Menina dos Olhos Tristes, com um poema do Reinaldo Ferreira, filho do célebre repórter X, também com a música de Manuel Freire, mas tinha sido musicada já antes pelo Adriano Correia de Oliveira, pelo José Afonso, pelo Luís Cília, e, curiosamente, aqui é de novo gravada. Porquê voltar a esta Menina dos Olhos Tristes? Primeiro, eu talvez não tivesse consciência de que já tinha tantos arranjos, não é? Isso aconteceu-me anteriormente. Eu, por exemplo, uma das minhas primeiras cantigas, O Livre, do Carlos Oliveira, eu não sabia que existia uma versão de Lopes Graça. Se soubesse, talvez nunca a tivesse musicado, por uma questão de vergonha, de pudor, mas não sabia, de maneira que através-me e também fiz uma música para o poema. Aí, talvez eu também não soubesse, não me lembro, se conhecia todas essas versões. De qualquer maneira, a mim interessava-me porque o poema era um daqueles poemas anti-guerra colonial, que era uma coisa em que todos mais ou menos estávamos de acordo, os cantores das baladas e das violas debaixo do braço, estávamos mais ou menos todos de acordo em ser contra a guerra colonial, e portanto era um poema bonito, interessante, que me interessava levar ao conhecimento do maior número de pessoas, e então fiz uma música também e gravei. O facto desta música terminar com a morte do soldado, porque o soldado é esperado durante tanto tempo por toda a gente, pela família, e no final diz: soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar, vem numa caixa de pinho, desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Isto faz uma ponte com uma outra letra, uma outra canção, que também foi musicado pelo Manuel Freire, que é o Pedro Soldado, que é de 1968, com o poema do Manuel Alegre, e onde se diz também: soldado número tal, só a morte é que foi dele, jaz morto, ponto final, o nome morreu com ele. Deixou um saco bordado e era Pedro Soldado. Isto já vinha, essa intenção de cantar a guerra colonial pelo lado dos que não queriam a guerra, já vinha muito atrás, não? Vinha, inclusivamente eu tenho uma experiência que não foi gravada em disco. Aliás, foi gravada em disco, está gravada em disco. Eu, quando comecei a fazer estas cantigas anti-guerra colonial, já agora, eu só tinha um irmão. Só tinha porque já faleceu. E que era militar de carreira. O meu irmão era piloto da Força Aérea. Esteve envolvido no Conselho da Revolução e na Junta de Salvação Nacional. Esteve nessas coisas todas. Temos até uma história particular engraçada, que no dia 25 de abril à noite, que é a data do meu aniversário, curiosamente. Exatamente. Toco o telefone na minha casa, eu atendo e ouço a voz do meu irmão a perguntar-me assim: então pá, gostaste da prenda? Que é uma recordação muito minha, mas que muito me agrada, muito me apraz. Então, em função, o meu irmão foi um dos pilotos que levou os primeiros jatos para a Guiné, fez 2 comissões na Guiné, e obviamente, embora fôssemos muito amigos e nos dessemos muito bem, estávamos em oposição aos problemas da guerra e essa coisa. Então eu atrevi-me a escrever um texto que depois transformei em canção, que se chamava Pois à Espingarda Irmão,
que a morte é desalento, há tanto para ser feito, não podemos perder tempo, e que foi imediatamente confiscada pela censura. Eu, armado em parvo, a jogar que fazia sair uma cantiga, a dizer, pois à espingarda, irmão, que ainda era mais anti-guerra do que os outros, de maneira que já vinha atrás, essa coisa contra a guerra já vinha atrás, era uma coisa que, como eu disse há pouco, que nos unia a nós. Isso foi em que ano, já agora, a tentativa de fazer essa canção? Sei lá, 70, 71, por aí. Portanto, foi mais ou menos contemporânea da Pedra Filosofal. Há vários discos aqui que recorrem, sempre em nome de Manuel Freire, que recorrem a outros poetas, além do Reinaldo Ferreira. Portanto, o Carlos Oliveira, por exemplo, o José Gomes Ferreira, o Fernando Assis Pacheco, o Sidónio Muralha. Havia aqui muito também a tentativa e a iniciativa dos cantores da época, a quem injustamente se chamou baladeiros, de trazer para o campo da trova a voz dos poetas, não é? De modo é verdade, isso é verdade. Exponencial. No meu caso, eu recebi uma influência muito grande de um espanhol chamado Paco Ibáñez. Hoje, meu grande amigo, conhecemos-nos, e o Paco Ibáñez tinha feito um disco que era poesia espanhola de hoje e de todos os tempos, ou qualquer coisa assim, em que foi buscar todos os poetas, o Celaya, o Machado, o Góngora, uma mata daqueles poetas clássicos espanhóis, e fez um disco que eu gostei muito, e aquilo achei que também havia poetas portugueses a quem dar voz. Então tive sempre essa preocupação. Eu fiz muito poucas letras, digamos. No meu caso eram letras, não eram poemas. Escrevi muito poucos textos para depois transformar em canções, mas recorri bastante aos que estavam escritos pelos grandes poetas, porque achei que era uma forma merecida de lhes dar conhecimento e voz. Os concertos dessa altura eram sempre muito vigiados pela PIDE, aliás, que fazia vários relatórios, alguns dos quais muito caricatos, mas a reação, eu tenho a impressão, porque até porque participei em vários como ouvinte, como na assistência, é que havia muita gente muito interessada naquilo que se ouvia. Porque havia ali um sentimento de que a liberdade passava por ali também, não é? É verdade. Sim, eram coisas feitas com algumas dificuldades. Normalmente a publicidade era feita boca a orelha, não se podia pôr cartazes, ou só podiam pôr cartazes na véspera ou qualquer coisa assim, porque senão eram apreendidos. Mas as pessoas estavam um bocado sedentas dessas novidades que chegavam através das cantigas. Eu tenho até um exemplo de um fulano, um militar. Ele confessou-me que quando saiu de Portugal era um e quando chegou a Luanda era outro, graças aos meus discos, porque no barco ia um colega que tinha os meus discos todos. Eram 4 ou 5 na altura, ele deve ter ido em 74 ou qualquer coisa assim. Em 74, não, mas antes. E foi ouvindo os discos no navio. E quando cheguei a Angola tinha uma visão completamente diferente do que ia fazer. Que é uma coisa engraçada, né? Como as canções podem realmente... Era essa também a minha pergunta, que é até que ponto é que as canções ajudaram a criar uma consciência, bom, por um lado anti-guerra e anti-ditadura, não é? Anti-censura, pró-liberdade, no povo português, porque muitos destes discos eram proibidos e só se ouviam, não se podiam ouvir na rádio, mas as pessoas podiam comprá-los e levar para casa. Isso, de alguma maneira, os cantores sentiam essa ligação com as pessoas que os ouviam e achavam que isso podia contribuir para essa consciencialização democrática, digamos assim. Os nossos espetáculos não se tratava de reunir 4 ou 5 mil pessoas, isso era praticamente impossível, mas juntavam-se às 50 e às 100 numa sala pequena, de uma coletividade, de uma associação recreativa, e era importante porque era uma espécie de um fermentozinho que a gente lançava ali no meio daquela gente. Mas é engraçado ver porque nos relatos da polícia e da PIDE que faziam desses espetáculos, normalmente falavam no grupo de insurgentes da terra que estava ali presente. É muito engraçado um em Viana do Castelo, onde eles elencam todos os anti-regime, e estava lá o doutor Ribeirinho, estava lá o doutor não sei quantos, estava lá o senhor não sei quantos. Eles adoravam fazer isso. Era muito engraçado. Aliás, esse relato é uma coisa engraçadíssima, porque foi feito por 2 polícias. Não podiam, obviamente, levar um gravador daqueles enormes para a sala, onde é que levaram a sua memória, que era fraca. E quando chegaram à esquadra é que fizeram o relatório. O relatório é engraçadíssimo, porque é cheio de asneiras. Foi um espetáculo que eu fiz com o Zeca Afonso e com o Rui Pato, em que nós executámos baladas e fases de Coimbra. E então é muito engraçado porque troca as letras todas e tal, mistura as letras completamente do Zeca Afonso com as minhas e não sei o quê. Aquilo é muito engraçado porque é só asneiras. Mas de qualquer maneira estava ali o relato feito da sessão. Exatamente. Bom, havia os cantores que cantavam aqui e que de alguma maneira tinham discos proibidos, alguns discos proibidos, mas passavam na rádio algumas coisas, e havia outros que estavam no exílio, não é? Como o Cília, o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, que estavam lá fora,
para não irem à guerra colonial e ao mesmo tempo também para irem fazendo a sua oposição de lá para cá. O encontro entre aquilo que se ouvia aqui, feito cá, e aquilo que se ouvia aqui, feito lá fora, como é que era visto pelos cantores que aqui estavam, digamos assim? Era feito como um apport. Agora falta uma palavra em português. Era contribuição. Era feito como uma contribuição muito grande, e normalmente melhor do que nós fazíamos em termos musicais, porque nós éramos todos muito coxos, digamos assim, como músicos. Tocávamos viola porque era uma coisa fácil, era uma coisa móvel, transportável, não se podia levar um piano para todo lado, uma viola levava-se e com 3 ou 4 acordes já se faziam umas cantigas e tal. Então, quando nos chegaram as coisas do Sérgio e do Zé Mário, chegaram-nos com uma outra qualidade musical que nós respeitávamos e até agradecíamos, porque puxava por nós, não é? Puxavam por nós. E depois, quando o Zeca fez aquele disco em Paris, não é? Que foi realmente com um arranjo de Zé Mário, foi uma coisa extraordinária. Cantigas do Maio, não é? Cantigas de Maio. Foi uma coisa extraordinária que todos reconhecemos e continuamos a reconhecer como sendo uma pedrada completamente, um grande apadragulho no charco, que era este país, no campo musical. Não é? Tendo o 25 de Abril sido uma prenda de anos, não é? Até por coincide com o aniversário, passados 50 anos, como é que está essa prenda? Essa prenda está um bocado enferrujada, não é? Temos que convir que perdeu um bocado o brilho. Na altura pensávamos que poderia ser outra coisa. Poderia ser uma coisa mais brilhante, mais duradoura. Mas eu não quero com estas palavras dar um ar nem de tristeza, nem de arrependimento, nem de que tenha sido em vão. Não foi em vão. Foi uma coisa fantástica e fizeram-se conquistas fantásticas, que hoje a malta nova não se apercebe porque não viveu naqueles tempos. Só quem viveu antes do 25 de Abril e encontrou aquelas dificuldades todas que existiam, desde a pobreza, desde o analfabetismo, desde a falta de cultura, é que hoje pode dar valor às conquistas e aos avanços que se fizeram. Claro que nós que fizemos, ou contribuímos para o 25 de Abril, queríamos mais e melhor. As coisas são mais lentas do que a gente deseja, os sonhos não são assim tão rápidos a transformar-se, levam mais tempo. Mas o que é preciso é continuar a tê-los e continuar a fazer alguma coisa para que eles se transformem. Era o que eu ia perguntar, que é, o papel dos cantores na altura era muito alertar as consciências. Pelo menos o papel dos cantores mais empenhados nesse trabalho. Hoje, numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade democrática, mas que tem os problemas que todos sabemos, e num mundo que está em convulsão, e está sempre em convulsão há décadas, mesmo há séculos, a minha pergunta é, qual é o papel dos cantores agora, em relação àquilo que vivemos? O papel dos cantores continua a ser o mesmo. Não haverá talvez uma tão grande disposição para estar atento às coisas que eles dizem. A música hoje, a música toda em geral é muito efêmera, é muito volátil. Ouve-se hoje uma coisa, passar 3 a 4 dias já saiu do ar, já não se ouve, já se esqueceu. Também perdeu qualidade, na minha opinião. A tentação de obter um êxito fácil é tão grande que não se perde muito tempo com a qualidade. Hoje qualquer fulano grava uma cantiga e põe-na no ar e tal. A facilidade de gravação hoje é enorme, qualquer pessoa grava um disco em casa, praticamente, com um computador, que é uma coisa que quase toda a gente, não é bem, mas muita gente tem. E, portanto, é muito fácil gravar e pôr discos na internet e cantigas na internet e tal. Mas eu julgo que o papel continua a ser o mesmo. Tentar dar recados às pessoas, alertar as pessoas, tentar que as pessoas pensem um bocado, não na ida e na volta para o trabalho, apenas, nem na mudança de carro, na construção de uma vida diferente, de uma vida melhor, de uma vida mais feliz para os nossos filhos, para os nossos descendentes. A cantiga continua a ser uma maneira de chamar a atenção para as nossas necessidades e para os nossos sonhos e para as nossas esperanças. Muito obrigado, Manuel Freire, por estar aqui connosco, no público. E eu é que agradeço a oportunidade. Felicidades, já agora bom aniversário no 25 de Muito obrigado. O público fica no ouvido.